surgiu para a vida, com a missão de trazer pelo esporte a pujança corpórea reunida, a beleza do espírito forte. O valor alcancemos confiantes e sejamos, portanto, esforçados. Vencedores fiquemos constantes, não seremos jamais derrotados. Vencedores fiquemos constantes, não seremos jamais derrotados. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Nas planuras e serras tão lindas, Ipiranga, Ipiranga em louvor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Quer na paz, quer na luta, bem-vindas as vitórias da força e do amor. Nossas cores da pátria inspiradas têm o verde da terra e do mar. No amarelo refugem as fadas, do esplendor a riqueza sem par. E no campo se veem promissoras as defesas de ataque que avança em Erechim, primeira Frinapi, estande de Ipiranga Futebol Clube, prestigiosa agremiação esportiva local, onde se prestava homenagem à rainha senhorita Duracema Balando, que foi obsequiada com o título patrimonial do clube entregue pelo senhor Hermes Campagnolo, estando presentes os senhores Dionísio Santana, Oscar Amal, presidente do clube, prefeito de Erechim e demais membros da diretoria. O Ipiranga passa a contar com mais uma torcedora de real beleza e encantamento. A rainha ficou deslumbrada com a maquete do maior estádio esportivo de cidades do interior brasileiro. Capacidade: 45 mil pessoas sentadas. Na maquete, a obra ao vivo onde podemos apilatar no mundo do empreendimento que vem batendo recorde em sua construção, pois está orçado o estádio em 1.250 bilhões de cruzeiros. Foi iniciado em outubro de 64. O senhor Dionísio Campérgola, diretor do lançamento de títulos patrimoniais, explicou aos presentes do desenvolvimento da gigantesca obra. O Ipiranga Futebol Clube é um exemplo de perseverança, uma lição de idealismo e um incentivo para as futuras gerações. O pequeno clube, fundado em 1924, cresceu, agigantou-se. Hoje é um legítimo orgulho para seus associados, para o esporte do Rio Grande do Sul. Lembranças foram entregues pelo presidente Oscar Amal. É justo aqui ressaltar o trabalho de equipe desenvolvido pela direção do clube, onde figuram nomes como os dos senhores Hermes Campagnolo, Hermes Schiato, Elésio Pazuello, Harry Fleming, Gladstone Máximo e outros cujo trabalho profícuo em prol do engrandecimento do Ipiranga está tornando possível dotar a Erechim de um estádio à altura de seu desenvolvimento, que é tradicional da região. O Ipiranga presta assim mais um importante serviço a toda a comunidade. Visitando o Ipiranga Futebol Clube, a comitiva estadual conhece um dos mais modernos estádios olímpicos do país, cuja capacidade será de 40 mil pessoas comodamente instaladas. Tendo a sua frente o esportista Oscar Amal, o erguimento do pavilhão social de 104 metros de comprimento demandou um gasto de muitos bilhões de cruzeiros.
Uma breve história do Ipiranga Futebol Clube. Se todas as batalhas dos homens fossem apenas dentro dos campos de futebol, quão bela seria a vida. A história do glorioso Ipiranga Futebol Clube foi iniciada no longínquo ano de 1924. Conta a história que a fundação do Canarinho se fez dias após uma vitória do Ítalo brasileiro sobre o Douradense. Esta partida foi realizada onde hoje é a Praça Júlio de Castilhos. Ao final do jogo, iniciou uma briga generalizada entre dirigentes, jogadores e torcedores. Conta a história que este foi o motivo da fundação do Ipiranga Futebol Clube. Uma briga fora de campo. De lá para cá, foram 90 anos de memoráveis batalhas dentro de campo, na constante busca pelo balanço das redes e do grito de gol. Comemorar aniversário é uma excelente oportunidade de olhar para trás, reconhecer o trabalho daqueles que nos precederam e projetar um futuro mais glorioso e com conquistas maiores. O passado mostra que desde que algumas moças da época fundaram uma torcida organizada chamada As Legionárias, uma legião de abnegados dirigentes, atletas, associados e torcedores escreveram a história de uma paixão verde e amarela que agora completa 90 anos. Uma partida de futebol dura 90 minutos. E a primeira partida do Canarinho ocorreu precisamente no dia 20 de setembro de 1924 contra o temível Ítalo brasileiro, jogo vencido pelo Ipiranga por 1-0. Não por acaso, 20 de setembro é a data que simboliza a valentia, a bravura e as façanhas de todo o povo gaúcho. Quando o grupo formado por José Maria de Amorim, João Reis, Solon, Damasceno, Jacinto Godoy, Dr. Silvestre Pérez de Godoy Monteiro, Nilo Amorim, Vitória Lovise e outros se reuniram no hotel do Lourenço Antunes de Oliveira para fundar o Ipiranga, não tinham a noção de que o clube duraria 90 anos. Que ele dure muitos 90 a mais. O nome Ipiranga surgiu de uma sociedade empresarial que também se chamava Ipiranga e se localizava nas imediações do antigo prédio da empresa Madaloso. Os colonizadores mais humildes que começaram a povoar Erechim, o Campo Pequeno, desde 1910, eram a maioria dos sócios da época, demonstrando o apelo popular que o clube preserva até hoje. De João Vitorino dos Reis a Oswaldino Fusinato, passaram muitos presidentes pelo clube. Hoje, iremos homenagear alguns dos muitos homens que, juntamente com suas diretorias, construíram essa história e ainda vivem. Ao citar seus nomes, homenagearemos a todos os integrantes de suas respectivas diretorias. 1924, João Vitorino dos Reis. 25, Otto Fellmann. 26, Teodoro Tedesco. 27, José Maria de Amorim e Sebastião César. 28, Lisandro de Araújo. 29, Antônio Azambuja Villanova. 30, Vitório Alovise. 31, Aquilino Facenda. 32 e 33, Fioravante Tagliari. 34, Júlio Lindolfo Berer. 35, Fioravante Tagliari. 36, Epaminondas Greca. 37 e 39, Sebastião Knaip Ramos. 40, Modesto Rigoni. 41, Fioravante Tagliari. 42, Antônio Weber. 43 e 44, Luiz Fagundes. 45, Teodoro Tedesco. 46, Jardino Schenato. 47, José Maria de Amorim e Tedesco. 48 a 50, Valdemiro Claudino Gali. 51, Isaac Rosa Osário. 52, Saúl Donida. 53, Zulmiro Miquelon. 54, Pedro Brockman. 55, Nelson Caetano. 56, Baltazar Esponquiado. 57, Estevão Taurino de Rezende. 58, Harry Klenubing. 59, Valdemiro Cláudio Gali e Pedro Brockman. 60, Hermes Schenato. 61 e 62, José Vavruc. 63, Pedro Brockman. De 1964 a 70, período da construção do Colosso, Oscar Abal. 71, Gladstone Osório Márcigo. 72, Onestino Moll. 73 e 74, Lair Lírio, João Dalprá e Danton Hartmann. 75 e 76, Ivo Barbieri. 76 e 77, Marinho Kern. 78 a 80, Luiz Pungan. 81, Vilmar Valfried Rubenich. 82, Antônio Dexaimer Pereira da Silva. 83, Eleonir Golim. 84, Luiz Felipe Demarque. 85 a 87, Luiz Antônio Dalprá. 88, João Aleixo Bruschi. 89, Luiz Felipe Demarque. 90, Getúlio Oscar Sass. 91, Ivan Carlos Aguiar Taques. 92, Mauro Roberto Capuani.
93, Osmar Tonin. 94, Luiz Jordan. 95, Everton Barbieri. 96 e 97, Antônio Oudra. 97 e 98, Luiz Felipe Demarque. 98, 99, João Aleixo Bruschi. 2000, Luiz Jordan. 2001, Colegiado. 2002, Jorge Pazisek. 2003 a 2013, João Aleixo Bruschi. Até chegarmos no ano de 2014, com a atual diretoria de Oswaldino Fusinato. No ano de 1933, quando era comemorado o 9º aniversário do clube, foi inaugurada a tão esperada sede social que ficava localizada na Rua Alemanha. Mas ninguém poderia prever que, fatalmente, no final da década de 50, a sede seria destruída por um vasto incêndio e com ela seria apagada boa parte da história do clube com a incineração dos arquivos históricos. Podem ter sido perdidos os registros documentais, mas a emoção das conquistas ficou para sempre na memória daqueles que viveram aqueles tempos idos. Desde 1928, inúmeras competições, vitórias, derrotas. Mas a alegria de torcer pelo Ipiranga se perpetuou por gerações. O Estádio da Montanha, que foi a primeira casa do Ipiranga, ficava no Morro da TV, ao longo da Rua Bento Gonçalves. Com arquibancadas nos moldes dos antigos estádios ingleses, foi o palco da conquista dos primeiros títulos. O mais importante foi justamente o campeonato de acesso de 1967, que permitiu pela primeira vez que o Ipiranga figurasse entre os principais clubes do estado. A história do Ipiranga pode ser dividida em pelo menos 2 etapas, antes e depois da inauguração do Colosso da Lagoa. Ambas estão marcadas pela conquista de importantes títulos e troféus. Entre os anos de 28 e 1967, o Ipiranga conquistou 7 títulos de campeão municipal, 1 título de campeão estadual amador e o título de campeão gaúcho da 2ª divisão em 1967. A história do Ipiranga ganhou musculatura com a construção de seu estádio olímpico, carinhosamente chamado Colosso da Lagoa. Desde o início das obras, comandadas pelo então presidente Oscar Abal, em 1964, curiosamente no ano da Revolução, até a inauguração, no mês de setembro de 1970, o clube da cidade de Erechim ficaria em evidência, pois a construção repercutiu em todo o Brasil e também em toda a América Latina. O Colosso seria um dos maiores e mais belos palcos de futebol do país. 2 comissões foram formadas, a central, liderada pelo Dr. Gladstone Osório Márcigo, tendo ainda o Dr. Danton Hartmann, Moacir de Souza, Pedro Brockman e Ritieri Miola, e a Comissão de Finanças, sob a direção de Hermes Campagnolo, e ainda integrada por Harry Kleinubin, Hermes Schenato, Elésio Passuelo e Silvino Demarque. Dionísio Sgarzella, que tinha a fórmula para arrecadar fundos através da venda de títulos patrimoniais com direito a sorteios de prêmios. Foi constituída então uma empresa e, em parceria com o Ipiranga, foi lançado o primeiro plano de títulos patrimoniais para ser comprada a área de aproximadamente 40 mil metros quadrados. 100 sócios legionários pagaram à vista seus títulos e assim foram arrecadados rapidamente uma quantia para dar entrada na compra do terreno. Em pouco tempo, mais de 10 mil títulos haviam sido vendidos. Esses 10 mil sócios estão registrados em um livro, arquivado nos registros históricos do clube. Dizem que até o ex-presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner, seria proprietário de um título do Ipiranga, o que bem dá a dimensão do alcance do plano. Em 1970, quando o Colosso da Lagoa estava praticamente pronto, o Ipiranga Futebol Clube ostentava em seu quadro social 30 mil sócios. Cabe ressaltar que antes de tornar-se Colosso da Lagoa, este estádio tinha o nome do general Garrastazu Médici, então presidente da República. Porém, durante um churrasco realizado entre a estrutura do pavilhão social que vinha sendo erguido, o Dr. Wilson Watson Weber, orador oficial do Ipiranga, entusiasmado com a grandiosidade da obra, disse: "Ergue-se aqui o Colosso da Lagoa", referindo-se à lagoa existente onde estava sendo construído o estádio. E assim, o nome nunca mais foi trocado, imortalizou-se. Do lançamento da pedra fundamental em 1964 e do trabalho árduo nos anos subsequentes, chegamos a 1970 para a tão esperada inauguração. O festival de inauguração reuniu grandes e consagrados clubes brasileiros como Santos, Cruzeiro, Botafogo, Internacional e Grêmio de Porto Alegre, com a presença também do Independiente da Argentina, o Ipiranga, o Esportivo de Bento, o Atlântico e o Taguá de Getúlio Vargas. Um dia memorável, aquele 2 de setembro de 70, havia menos de 60 dias que o Brasil conseguira seu maior feito no futebol mundial, a conquista da Taça Gilles Rimet, o título
de campeão da Copa do Mundo no México. E por aqui, o Ipiranga concluía seu majestoso estádio com um festival de jogos reunindo os maiores e melhores jogadores em atividades no Brasil. Na época, Erechim tinha aproximadamente 48 mil habitantes. Moravam na cidade pouco mais de 34 mil pessoas. Dizia-se então que toda a população cabia no estádio. Durante a partida inaugural, milhares de pessoas assistiram Santos Futebol Clube e o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Entre os astros de futebol estava presente Edson Arantes do Nascimento. Nada mais, nada menos que ele, Pelé, o rei do futebol. E foi exatamente às 22 horas do dia 2 de setembro de 1970 que, vestindo a consagrada camisa número 10, Pelé marcou o gol 1040 de sua gloriosa carreira, abrindo o placar e entrando para a história do Colosso da Lagoa. Além de Pelé, desfilaram nos gramados do Colosso craques como Jairzinho, Tostão, Djalma Dias, Raul, Carlos Alberto Torres e Carpegiani. Reuniu-se naquele festival ao todo 9 tricampeões mundiais. O primeiro jogo do Ipiranga em seu novo estádio aconteceu no dia 6 de setembro de 1970. O Ipiranga entrou muito bem em sua nova casa, vencendo o Esportivo de Bento por 3-2. O time fora escalado com Alcindo, Oscar, Mujica, Plínio e Cláudio, Arli e Ariovaldo, Reni, depois Teio, Borjão, Cafuringa e Ademir Galo. E o primeiro gol do Ipiranga em seu novo estádio saiu dos pés de Celso Tadeu Carpegiani, o Borjão, que com certeza está eternamente marcado na história deste glorioso clube e no coração de todos os ipiranguistas. No primeiro Atlanga também, dentro das festividades de inauguração, o Ipiranga venceu por 4-1. Na década de 70, a torcida do Ipiranga amargou um longo período, sem comemorar títulos. E a década de 80 foi iniciada com um novo plano de trabalho que buscou a reativação do futebol no clube. A caminhada foi longa e o primeiro grande título surgiu apenas em 1989, quando o Ipiranga conquistou o campeonato da 2ª Divisão e garantiu vaga entre os maiores do futebol gaúcho no ano seguinte. Em 92, foi vice-campeão da Copa Federação Gaúcha. Em 2003, no mês de setembro, o Ipiranga fechou parceria com o Instituto Barão do Rio Branco. Em troca da manutenção das instalações, o Instituto passou a utilizar o estádio como um centro de treinamento de atletas. Já no ano seguinte, o Ipiranga tinha novamente uma equipe que disputou o campeonato de juniores e juvenis em 2004 e 2005. Em 2006, foi campeão do Torneio Internacional de São Gabriel. Em 2008, começou como o ano da grande virada para o Ipiranga, mas neste mesmo ano, em Erechim, o Instituto Barão do Rio Branco e o Ipiranga perderam o líder da época, Valério Esquilo. Em 2008, novamente campeão gaúcho da 2ª Divisão. Em 2009, foi campeão do interior gaúcho e vice-campeão da Copa Arthur D'Alegrave. No ano seguinte, conquistou o campeonato do interior e uma vaga inédita na Copa do Brasil 2010. Foi vice-campeão da Copa Arthur D'Alegrave do mesmo ano, perdendo a final para o Inter B. Na Copa do Brasil de 2010, a primeira e única na história do time gaúcho, enfrentou o time Avaí Futebol Clube de Santa Catarina. Para a alegria do patrono Luiz Pungan, do presidente do Conselho Gilberto Pessim, do presidente Oswaldino Fusinato e sua diretoria, quis o destino que no ano em que completa 90 anos, o Ipiranga Futebol Clube conquistasse agora, em 2014, o seu 4º título de campeão gaúcho da divisão de acesso e retornasse novamente à elite do futebol gaúcho. Surgem novos sonhos, a paixão retorna e a luta continua. Hoje, comemoramos o aniversário de 90 anos com um olhar atento para o futuro. Nos permitimos imaginar as conquistas que certamente virão, pois desistir é uma palavra que não existe no dicionário de um ipiranguista. Que o juiz apite o início do próximo jogo, que a bola role, que os atletas, vestindo o manto canarinho, transpirem na busca do balanço da rede e que a voz dos locutores ecoe forte com o grito de mais um gol do Ipiranga. Essa é a nossa sina e assim sempre será. Parabéns, Ipiranga, por 90 anos de uma linda história que continuará a ser escrita.